gravação. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam bem. Informo que já estamos gravando a aula, que depois ficará disponível para vocês no AVA. Registrando a presença aqui do Diego Armando, Matheus Godoy, Aguinaldo Ribeiro, Amanda Chagas, Ana Carolina Brito, Andressa Glitz, Arlan Maneta, Bruno Segatti, Cibele, Denis Alves, Eliane Dias, Fabiana, Gabriela Batista, Gabriele Belucci, Herbert Souza, Ingrid Sodré, Jéssica Carneiro, José Adilson, Júlia Custódio, Lauro Michelino, Letícia Ortega, Lídia Alves, Lilian Silva, Malane Ferreira, Márcia Gonçalves, Maria Eduarda, Matheus Luiz Vasconi, Micaele, Natália Savassi, Nayara Miguel, Patrick Barbosa, Juan Sanches, Stephanie Cantarucci e Vitória Silva. Esses são os que estão presentes no momento. Hoje iremos fazer uma aula diferente, uma aula de resumo, onde eu vou trazer os principais pontos que vão cair na prova da semana que vem. Vocês conseguiram acessar o AVA aí, que estava com problema? Não consegui, professor, continua dando erro. Continua dando erro? Alguém conseguiu acessar o AVA? A página não está nem abrindo. Não? Certo. Quando vocês conseguirem acessar o AVA, na unidade 1, seção 1, vocês vão encontrar lá na aula 1 o resumo idêntico a esse daqui que eu vou passar aqui para vocês, tá? Então, vocês podem pegar lá depois e acompanhar também e estudar por ele. Tem praticamente todos os pontos importantes do que vai cair na prova. Como eu sou... Tem professor que é legal, tem professor que é muito legal, e eu sou muito legal. Eu fiz para vocês esse resumo, reduzi bastante coisa das aulas, e vou dar a prova até a matéria de direito bancário. Até direito bancário. Então, a aula de propriedade intelectual não cai. Propriedade industrial, desculpa, não cai na prova. Vai até direito bancário. A prova vai ficar disponível para vocês também no AVA, na aula 1, lá, sessão 1 também, no mesmo lugar onde fica o link para vocês acessarem o Teams, também vai ficar a prova. Então, só vocês acessarem por lá, que vocês conseguem acompanhar a aula, conseguem fazer a prova, tá? Eu já subi a prova para o sistema. Se o sistema funcionar tudo correto, ele deve abrir só no dia da prova, que é dia 29, na quarta-feira que vem, que será a prova de vocês. Vocês terão 24 horas para realizar a prova, 2 tentativas, e ficará aberto durante 24 horas. Depois que você abre a prova, você tem 150 minutos para fazer a prova, tá? E se tiver algum problema, você consegue acessar novamente. Só encerra e envia quando você tiver certeza de todas as respostas. Certo, pessoal? Certo. Estou querendo entrar na aula. Beleza. A prova tá fácil. São 5 questões. Testes, todas as 5 testes. Muito parecido com as provas que vocês fazem no AVA aí, no sistema. É muito parecido. Vocês respondem e enviam a prova, e aí já contabiliza a nota para nós, e devemos lançar a nota até o dia 4 de maio. É o nosso prazo para lançamento das notas. Então, vocês fiquem à vontade aí. Cuidado, porque as questões são diferentes. Existe uma rotatividade de questões para ser passado ali na prova para vocês. Então, cada aluno deve ter situações diferentes de prova, tá?
Mas pode consultar aí o material de aula, tudo. Vocês conseguem realizar a prova. Vamos lá, então. O que a gente tem de notícia essa semana? Leandro. Sim, quem tá falando? Fala, Letícia. Micaele. Micaele, desculpa, Micaele. Tá Letícia aqui ainda. Pode falar, Micaele. Todas as questões de todas as matérias vão ser diferentes? Pelo que eu sei do sistema, ele roda as questões. Ah, tá. Obrigado. Só isso mesmo. Por que você está pensando em fazer alguma coisa, Micaele? Eu não, porque Tá, só uma dúvida. Ah, tá certo. Longe de mim. Oi? Longe de mim querer certeza. fazer alguma coisa. Com certeza. A gente sabe. Que bom, professor. As provas são... Elas rodam as questões, tá? A gente insere o banco de questões e as questões pena, rodam. Né? Oi? Que pena, né? Que pena. Tô brincando, professor. Mas como eu sei que você tem sorte, pode ser que só caiam questões fáceis para você. Ai, tomara, viu? Agora, se você tiver azar, pode ser que caiam questões mais difíceis. Olha, acho que eu não tenho muita sorte nessas coisas. Mas pode ficar tranquilo que vocês vão conseguir fazer a prova com facilidade e bem rápido, porque a prova é bem curtinha. Tá. Vamos lá, o que a gente tem de notícia essa semana? Só lembrando que quem tiver com problema no áudio, alguma coisa assim, pode mandar aqui no grupo Direito Empresarial, tá bem? Que eu também respondo por aqui. O que a gente tem de notícia essa semana? O professor teve a saída do Mandetta, né, do Ministério, e eu estava vendo aqui também, é mais, tipo assim, voltado para o lugar onde eu trabalho, que envolve um pouco de shopping e aeroporto. Eles estavam todos fechados e estava com uma liminar até agora, dia 30 de abril. Mas já tem alguns shoppings que já estão voltando às atividades, mas sem abrir as lojas. Só mesmo administração, farmácias ou mercados que trabalham assim no shopping ou terminal rodoviário. Mas ainda não tem nada previsto se eles vão retornar mesmo a partir do dia 1º de maio ou não. Que no caso, 1º de maio é feriado, né? O governo do estado de São Paulo deve anunciar ainda essa semana um plano de reabertura do comércio e das empresas que estão fechadas por conta do coronavírus. Devemos ter uma abertura gradativa, onde escolas, e isso inclui também as faculdades, devem ser os últimos a serem reabertos com medidas de segurança também. Então, a gente vai passar ainda por um período de readaptação para a reabertura de todos como era próximo do que era antigamente. Lembrando também que esse fechamento fechamento é necessário e ele faz uma devastação na economia, justamente porque, como a Vitória disse que trabalha, onde ela trabalha aí com shoppings e aeroportos, lojas de shoppings, lojas de locais de grande aglomeração, centros de compras que estão fechados, praticamente nem todos vão retornar às atividades, justamente porque num período como esse de 30 dias, 40 dias fechado, praticamente quebra a empresa.
O que mais que a gente tem aí de notícia? O Brasil registrou hoje 2.906 mortes e a gente tem 45.757 casos oficiais registrados no país. E a notícia que nos causa mais espanto é que não estamos no pico ainda. Temos um longo caminho ainda para chegar no pico da doença, que deve ocorrer entre a última semana de abril, ou seja, a semana que vem, e a primeira de maio, onde devemos chegar no pico da doença. Tivemos bastante, pelo menos os estudos mostram que o êxito do Brasil em achatamento foi positivo e deve continuar para que a gente não tenha um boom de colapso da saúde, como está acontecendo em alguns estados, como está acontecendo no Rio de Janeiro, no Amazonas e no Ceará, e São Paulo, que já está com mais de 80% da rede de saúde afetada já. Alguém tem mais alguma notícia? Ninguém mais? Muito bem, vamos começar então a aulas para os que estão presentes e para os que só logaram aqui e saíram. Vamos lá. Pessoal, estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Sim, professor. Muito bem. Sim. Pera aí, tem aluno que não está conseguindo acessar aqui. Vamos lá, então, começando aqui o resumo geral de direito empresarial. Vou trazer aqui os principais pontos para vocês estudarem. Se quiser estudar também pelo resumo, vai estar disponível para vocês lá no item 1, unidade 1, seção 1, no item aula. Vai estar lá disponível para vocês. Vamos lá, então, direito empresarial. A gente começa lá revisando a primeira aula, que a gente falava sobre as atividades econômicas, como elas podem ser classificadas. O que vocês precisam saber dessa primeira aula? Quais são as atividades não empresariais, as quais, mesmo sendo econômicas, não podem ser classificadas como atividades empresariais. Então,
Opa, pessoal. Estão me ouvindo? Ô, professor, caiu a conexão aí? Caiu a minha conexão, desculpa. Bem na hora que eu estava falando. Calma aí. Deixa eu compartilhar Professor, tá aqui de aparecendo novo. o AVA que não funciona? Tá aparecendo. Acabei de receber o recado aqui do AVA. O AVA tá com instabilidade hoje. E por isso que vocês não estão conseguindo acessar. Eles já estão resolvendo o pessoal do TI lá, viu? Professor, será que no dia da prova vai funcionar? Por isso que vocês têm 24 horas para fazer. Ô, louco, professor, mas mesmo assim, né? Vai deixar pra última hora, dá medo? A TI está cuidando dessa queda de hoje, é porque como tem muitos acessos, então eles estão também estabilizando o sistema todo. Então, para a próxima semana, que é a maioria das provas, já não deve ter mais esse problema. Entendi, professor. Leandro, eu tenho uma dúvida a respeito disso. Quem está falando? Porque a Eliane. Oi, Eliane, pode falar. Porque quando vocês dizem 24 horas, exemplo, eu comecei a fazer 8 horas, mas caiu a conexão, não conseguiu entrar. Sim. Aí eu não quero mais tentar hoje. Eu posso tentar amanhã de novo? É isso? Pode tentar amanhã de novo. Para fazer a prova, você tem que terminar. Não, pode fazer depois, não tem problema. Ah, entendi. Vocês vão ter até 24 horas para ingressar tudo. Por exemplo, professor, eu não entro em casa, eu entro na minha empresa. Eu entro onde eu trabalho. Se caso for desse jeito, você pode ingressar também lá no seu trabalho no outro dia. Então, isso eu entendi, só que eu fiquei só na dúvida do seguinte, de começar a fazer a prova e para, depois abre de novo e tenta fazer novamente. Não, se você abrir a prova, você deve terminar em 150 minutos. Então, por isso que eu tô falando, porque para ficar claro isso, porque às vezes dá a impressão que tá fazendo, cai a conexão, não consegue conectar mais. Então, depois vai poder abrir novamente a prova e recomeçar da onde parou. E a mesma coisa então, de a informação que a gente tem é de que você pode resolver em até 150 minutos, depois que você abre a prova. Se acontecer de cair a conexão, alguma coisa nesse sentido, a prova vai continuar aberta lá. Voltou a conexão, você volta lá e faz. Tá, porque eu fiquei pensando nisso, porque, exemplo, começa a fazer, depois quer parar, depois quer recomeçar de novo, se isso seria realmente possível. Mas quando você voltar, vai voltar no mesmo ponto. Só que você tem que fazer, depois que você começa, dentro de 150 minutos. A prova são 5 questões técnicas. A gente viu aqui já que um aluno acaba terminando em 20, 30 minutos a prova. Entendi. Tá. Ok, agradeço. Beleza. Tawane, conseguiu acessar, Tawane? Sim, professor. Sim, beleza. Todo mundo está vendo minha tela? Sim. Beleza. Sim. Sim, quer trocar um carro por uma peteca? Não. Vamos lá, então. Quanto às atividades econômicas, é aquilo que a gente viu lá na primeira aula, no direito empresarial, as atividades não empresariais, a gente precisa saber a diferença entre atividade empresarial e atividade não empresarial. As atividades não empresariais são aquelas dos profissionais liberais, os que prestam serviço de forma direta, os profissionais intelectuais, todos constantes no Código Civil. Então, o que você precisa saber? Quais são os profissionais que não se encaixam como atividades empresariais? Preciso saber também quem são as pessoas impedidas de exercer a atividade empresarial. Então, eu preciso saber que os falidos não podem, os leiloeiros e corretores, servidores públicos no exercício da sua atividade pública, deputados, senadores,
não pode ser proprietários, controladores ou diretores de empresa, ou exercer em empresa a função remunerada. Estrangeiros em sociedades sem sede no Brasil, no caso de algumas atividades, pois outras já foram liberadas. Médico no exercício simultâneo de farmácia. Isso são pessoas que são impedidas de exercer a atividade empresarial. Lembrando para quem chegou agora, essa aula está disponível lá na unidade 1, seção 1 do AVA. A gente está com um problema aí, já chegou até a informação para nós aqui. O pessoal do TI já está ciente da queda do AVA. Eles estão já solucionando o problema lá para não acontecer novamente. E quanto à abertura da empresa e sua legalização, temos que saber os passos disso. Então, primeiro eu vou na junta comercial, que vai realizar o registro da microempresa, da empresa de pequeno porte, que a gente vai tratar e trata na próxima aula. Receita Federal, que vai emitir o CNPJ. Secretaria Nacional da Fazenda e do Estado, se a empresa exercer alguma atividade industrial ou comercial, no momento que teremos aí a incidência do ICMS, e Prefeitura Municipal, que vai emitir o alvará de funcionamento e fiscalização. Então, o que eu preciso saber aqui? Exatamente o passo a passo para que eu tenha legalizado a minha empresa. Repetindo, o que eu preciso saber? O passo a passo. Saber qual é o passo 1, qual é o passo 2, qual é o passo 3 e qual é o passo 4, porque é muito importante. Por que, professor? Porque cai na prova? Não, é importante para a vida. E a prova faz parte da vida. Olha só como eu sou legal. Só isso que vocês precisam saber da primeira aula. Vamos lá, aula 2. Aula 2. O que nós precisamos saber da aula 2? Deixa eu só ver aqui se está gravando, porque como eu saí... Não, está gravando, sim. Beleza. Aula 2. O que eu preciso saber da aula 2? Fontes do direito empresarial. Quais são as fontes primárias? São as leis, os regulamentos e os tratados comerciais. E as fontes secundárias ou indiretas são os usos e costumes, jurisprudência, analogia, princípios gerais do direito. Tudo isso são fontes secundárias. Então, eu vou precisar saber as fontes primárias e as fontes secundárias. Quais são elas? Princípios jurídicos da empresa. Eu preciso saber quais são os princípios jurídicos que estão relacionados à empresa. Princípio da livre iniciativa, livre movimentação interna de capitais, liberdade de contratar, regime jurídico privado, livre concorrência, função social da empresa. Enfim, são todas situações que eu preciso saber. Como também eu posso perguntar, e vou perguntar agora, quero ver quem sabe, pessoal aí do segundo, que já teve aula comigo, acho que vocês estão no 6º semestre, é isso? Pessoal que já teve aula comigo? 5º, professor. 5º semestre, desculpa. Pessoal do 5º semestre. O que é tributo? Toda prestação pecuniária compulsória. Só sabe isso aí também, né? Com o tempo esquece, né, professor? Não, mas você não pode esquecer, viu? Isso é pra sempre. Dá pra dar uma rebuscada ainda. Tá. Tô brincando, não vou perguntar o que é tributo, tá? Beleza. Não acredito, professor. Já ia marcar aqui. Pode cair alguma coisa, sim, mas como o 2º semestre ainda não viu, pode ser que só a prova de 5º semestre caia. Porque eu consigo separar as provas também, viu? De 5º e 2º semestres. Como eu também consigo ver quem está fazendo as provas. Cuidado, estamos de olho.
Então, eu preciso saber sobre a livre iniciativa. A livre iniciativa é um princípio que estabelece a possibilidade de um cidadão comum participar do mercado sem a necessidade de autorização ou aprovação do Estado. O que é a livre iniciativa? Qualquer pessoa pode abrir uma empresa, qualquer pessoa pode explorar uma atividade econômica, qualquer pessoa pode participar desse mercado que existe sem uma necessidade de autorização ou aprovação do Estado. O que acontece é que, com o tempo, você vai ter que se adaptar às regras do seu mercado, mas qualquer pessoa pode ir buscar o seu lugar ao sol também. Isso é livre iniciativa. Então, a Constituição, no artigo 70, traz a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Então, livre iniciativa é importante? É importante. Saiba o que é livre iniciativa. Porque cai? Não, porque despenca na prova. Basicamente, a Constituição Federal assegura os brasileiros residentes no país o direito de se estabelecer como empresário. Isso não quer dizer que o Estado não tem controle, ou o controle dele é zero sobre o mercado. No Brasil, há um controle sobre a concorrência com o intuito de evitar que a livre iniciativa leve o país a alguma forma de capitalismo selvagem, pois os concorrentes, empresas livres para existir no mercado, não podem se controlar entre si. Então, existem algumas normas que vão travar essa possibilidade de livre iniciativa ao bel prazer. O Estado ele vai controlar principalmente o que diz respeito à concorrência, para que a gente não tenha monopólios de mercado e para que a gente não tenha situações onde o consumidor seja o prejudicado na história. Então, a livre iniciativa ela prevalece até o ponto de que a concorrência aconteça. Então, entende-se que esse princípio é utilizado como um controle sobre a intervenção do Estado, mantendo aí essa essência do capitalismo viva, concedendo a oportunidade de crescimento e nascimento de diversas empresas. Nesse momento que estamos passando aqui de pandemia, tem muitas empresas que estão fechando e outras que estão buscando oportunidade na crise. Então, isso faz a diferença do que você faz, ou como faz, de que forma faz, e faz você ficar forte durante uma crise como essa. Então, você precisa se reinventar, buscar novos mercados, buscar novas formas de oferecer o teu produto e vai garantir a sua existência e a sua sobrevivência em períodos de grave crise, como estamos passando agora. Então, se o seu produto é forte, é consistente e está bem alicerciado, você sofrerá, como todos sofrerão com a crise, mas não morrerá por conta dela. No entanto, há também o viés controlador do princípio, no qual visa evitar que o empresário, que já possui um poder de mercado, passe a impedir ou dificultar a existência de outras empresas no mesmo setor. Então, um grande empresário aí do ramo de supermercados, ele controlar a entrada de outros supermercados dentro do seu território, dentro de onde ele mora. Isso é proibido, existe controle do próprio Estado para que isso não aconteça. Então, a livre iniciativa garante a qualquer pessoa a vontade de abrir o mercado, você vai lá e abre o mercado, essa é a livre iniciativa, qualquer pessoa pode fazê-lo. Livre movimentação interna de capitais. Então, preciso saber o que é a livre movimentação interna de capitais, pela qual o empresário tem a garantia de que investimentos lícitos pode ocorrer sem a necessidade de uma autorização estatal. Então, se o investimento for lícito, você pode investir na tua empresa sem pedir que o Estado autorize você a investir na sua própria empresa. Então, é livre essa movimentação interna de capitais. É a possibilidade, então, que as economias lícitas possam ser liquidadas ou feitas, transportadas e aplicadas, guardadas ou utilizadas sem nenhum tipo de autorização estatal, desde que dentro do território nacional. Quando o dinheiro vem do exterior, aí passa por algumas autorizações para que o Estado garanta essa possibilidade.
Liberdade para contratar. Liberdade de contratar é a possibilidade que o indivíduo tem de contratar. Se quiser, a pessoa pode contratar ou não e quando quiser e de que forma quiser. A liberdade de contratar ser exercida em razão dos limites da função social do contrato. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Então, ele precisa atuar de forma coerente, com boa-fé, com probidade, ou seja, sem ultrapassar o limite de colocar em risco a outra pessoa. Enfim, situações onde a liberdade de contratar vai garantir esse tipo de situação. E o regime jurídico privado. As empresas regem de acordo com o regime jurídico privado. É possível que haja certa confusão mental ao se imaginar uma empresa criada pelo poder público. Pois se a empresa criada pelo privado é regida pelo regime jurídico privado, a empresa, pelo poder público, deve ser regida pelo regime jurídico público. Errado. Também pelo regime privado. Qualquer empresa, tanto pública como privada, vão seguir o mesmo regime jurídico, que é o regime jurídico privado. Então, garante para que todas as empresas sigam o mesmo regime jurídico, seguem as mesmas leis, seguem o mesmo código, seguem o mesmo Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, enfim, todas as leis que regem para as empresas privadas também regem para as empresas públicas. Livre concorrência. Livre concorrência está correlacionada ao princípio da livre iniciativa. Ou seja, quando se está diante de um mercado competitivo, os empresários que estejam atuantes com suas atividades podem perfeitamente utilizar todos os recursos lícitos para que desenvolvam de melhor maneira a possível sua atividade econômica. Desta feita, a concorrência permite que o mercado se mantenha com aqueles que são mais capacitados para fornecer produtos e serviços diferenciados à sua clientela. Então, o que faz uma empresa ficar viva é também o seu concorrente. Quando você tem concorrência sobre determinados produtos, faz com que todas as empresas busquem uma melhora no seu produto, um melhor atendimento, serviços e produtos específicos e diferentes para a sua clientela. Então, a livre concorrência garante que qualquer pessoa pode abrir qualquer tipo de negócio e concorrer uma com as outras. Isso favorece o mercado e melhora as condições do próprio mercado também. E o princípio da função social a aplicação da livre iniciativa e dos valores sociais do trabalho decorre do princípio da função social. Para que o intuito de lucro do empresário não tenha potencial de ferir valores sociais do trabalho, nem tampouco a dignidade da pessoa humana, mas ainda assim possa proporcionar lucro aos empresários. Então, o princípio da função social é para garantir que o empresário, detendo o dinheiro, não ultrapasse os limites da própria lei, não ultrapasse os limites de como ele trata seus funcionários, como ele organiza sua forma de trabalho, enfim, que ele garanta lucro, porque essa é a função do empresário, essa é a função da empresa, mas que ela também garanta direitos básicos às pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente com o seu trabalho. E é só isso que vocês precisam saber da segunda aula. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim, professor. Estão lembrando disso? Ou é tudo novo? Lembrando. Eu já passei por isso. E já fiz isso, inclusive, ainda em sala de aula. Próxima aula, aula 3. Aula 3, Direito Empresarial. Na aula 3, que é o que vocês precisam saber também, quais são as empresas e as formas de empresas que a gente tem hoje no Brasil. Então, a gente vai ter a microempresa, chamada de ME,
empresa de pequeno porte, chamada de EPP, sociedade empresarial limitada e anônima, vou ter as duas condições, microempreendedor individual e as EIRELIs. Vamos lá, o que eu preciso saber da microempresa? Como ela é formada? Ela é formada por sociedade empresária simples ou por atuação individual do empreendedor e que tem faturamento dentro de um limite. Qual é esse limite? Vocês fizeram um trabalho sobre isso. Qual é o limite da microempresa? Cri, cri, cri. Qual é o limite da microempresa, pessoal? 360 mil, professor, no ano calendário. Isso, 360 mil mensal ou anual? No ano calendário, professor. Ano calendário, exatamente. Que daria por mês quanto? Ai, não sei. 360 mil. Daria, em média, 30 mil mês de faturamento. Você é uma microempresa. É que vale destacar, como é ano calendário, pouco importa se você arrecada tudo em janeiro, tudo em dezembro, tudo em setembro, enfim, o que vale é o ano calendário. Então, se estiver dentro do ano calendário, limite até 360 mil reais. Empresa de pequeno porte, ela é maior que a microempresa e ela vai ter o faturamento superior aos 360 mil, mas inferior aos 3 milhões e 600 mil reais. Então, se você tem faturamento de até 3 milhões e 600 mil reais, que daria em torno de ano calendário por mês, em torno de 300 mil reais mês, em média, você ainda é enquadrado dentro da empresa de pequeno porte. Então, eu preciso saber a definição. Oi. Desculpa, te ia atrapalhar. O número de colaboradores que é contratado também influencia na hora de fazer classificação ou não? Leva sempre em consideração o rendimento, faturamento? O rendimento. Número de funcionários vai variar de acordo com a empresa. Então, o que vai se levar em consideração na lei é o seu rendimento. Entendi. Ok, agradeço. O que vai ter, só trazendo, completando a informação aqui, até busquei aqui no meu arquivo, que o número de empregados, ele vai classificar muito mais no segmento de indústria, se ela é uma micro, pequena, média ou grande empresa. Então, micro, ele vai ser considerado microempresa até 19 empregados, não na classificação de receita, tá? Uma pequena empresa de 20 a 99, uma média empresa de 100 a 499 e uma grande empresa mais de 500 empregados. Para comércio, muda o número. Para comércio, é considerado o número de empregados uma micro empresa, 9 empregados, pequena, 10 a 49 empregados, média, 50 a 99 empregados e grande, mais de 100 empregados. Mas isso relacionado aos dados que o IBGE utiliza para delimitar se uma empresa é grande, média ou microempresa. Não exatamente para a classificação que a gente tem tributária. A classificação tributária vai levar em consideração os valores e não a quantidade de empregados. Quem fez a pergunta?
Foi eu, Eliane. Eliane. Entendeu, Eliane? Entendi. Vamos lá, então. De critério de receita bruta. Então, microempresa igual ou inferior a 360. Empresa de pequeno porte de 360 até 4 milhões e 800. A gente teve uma alteração na lei recente. Então, depende quando foi constituída a empresa, a gente vai seguir 3 milhões e 600, depende quando foi 4 milhões e 800. Isso é uma variação que o próprio governo faz para estimular que a empresa não saia do seu enquadramento. Isso por quê? Para garantir que a empresa consiga se sustentar e não suba de patamar, que vai fazer ela ser cobrada de muito mais impostos. Então, essa alteração, inclusive, é recente, agora de 2018, onde subiu de 3 milhões e 600 para 4 milhões e 800, para garantir esse fomento no comércio e na indústria. E microempreendedor individual, microempreendedor individual, não pode ser superior a R$81 mil. Essas são as grandes diferenças de um para o outro no que diz respeito à receita bruta anual. A EIRELI é um regime próprio, em qual o empresário individual deve responder por todas as obrigações contraídas, independente de estiverem vinculados à atividade empresarial. Assim, cabe à EIRELI possibilitar o exercício da empresa de forma individual, com a limitação de riscos e o ônus ao patrimônio pessoal do empresário. Então, na EIRELI vai proteger aí o patrimônio. Antes da criação do modelo de formalização da EIRELI, os empresários precisavam abrir empresa no modelo limitada, que implicava na necessidade de um sócio. Nessa situação, empresários individuais se viam obrigados a criar sócios fantasmas para conseguir montar suas empresas. Com a chegada do modelo EIRELI, o empreendedor passou a poder criar sua empresa sozinho. Tanto uma empresa EIRELI quanto uma MEI ou uma ME são empresas de apenas um sócio. O que diferencia esses modelos de negócio são basicamente 3 fatores: o porte, o regime tributário e a receita anual da empresa. Então, para você abrir uma EIRELI, exige-se que a empresa tenha um capital de, no mínimo, 100 salários mínimos no ano vigente. Então, ele precisa ter de capital apresentado já pelo menos 100 salários mínimos para ser encaixado como uma EIRELI. Isso garante de que não se atinja o seu patrimônio. Então, se quebrar ou acontecer alguma coisa, existe esse capital de 100 salários mínimos que vai garantir o pagamento dos principais credores e dos empregados que estiverem envolvidos na relação econômica. Essa é a principal vantagem e, por conta também, a principal desvantagem da modalidade EIRELI. E temos também a sociedade anônima, que vocês também fizeram trabalho. O que vocês acharam do trabalho da sociedade anônima? O que vocês acharam de interessante aí no valor das ações? Quem daqui da sala fez sobre a Petrobras? Eu. Eu quem? Micaele. Micaele. O que você achou das ações da Petrobras, Micaele? Achei que eu vou comprar. Achou que você vai comprar? Ai, professora, teve umas coisas lá que eu achei meio complicado para achar, sabe? Tem umas informações que não tem, sabe? Não tinha na internet, umas coisas e tal. Foi meio complicado achar. Tá. Olha, para vocês terem uma noção, vou dar um exemplo só da Petrobras. Hoje a ação da Petrobras está valendo R$ 16,13. A média histórica da Petrobras
girando em torno de 25 a 30 reais. Isso é a média histórica dela. Ou seja, ela tem uma margem de subida de até 10 reais. Isso, por que está acontecendo isso com as ações da Petrobras? Porque a gente está numa crise internacional do petróleo. Vocês viram aí que, pela primeira vez na história, o petróleo foi negociado abaixo de zero. Vocês entenderam o que é isso? Não sei se vocês viram essa notícia. Eu vi, mas eu não entendi, não. Não entendeu? Imagine o seguinte, você tem um carro aí na sua casa. Você quer vender um carro da sua casa. Você tem, vamos pôr aí um carrinho simples, um Celta. Você tem um Celta. E esse Celta, valor de mercado dele, 15 mil reais. Aí você tá com o Celta. Aí acontece um problema no mercado de carros, onde não tem onde colocar mais carros. Ninguém está comprando. Seu Celta vale 15 mil ainda? Não vale mais 15. Por que não vale? Porque não vai ter quem pague 15. Por conta disso, o seu Celta baixa de preço. Se continua não tendo quem compra, seu Celta baixa de preço. Continua não tendo quem compra, seu Celta baixa de preço. Até ele chegar a zero. E aí você precisa vender o carro, porque não cabe mais na sua casa o carro. Porque você construiu a porta da sua garagem e não cabe mais esse carro. Aí você começa a pagar para que alguém compre o seu carro. É isso que está acontecendo com o petróleo. Eles estão pagando 37 dólares para aquele que compra o petróleo dele. Nossa. Mas peraí, Por que isso professor. está acontecendo? A maioria dos países não precisa comprar petróleo para fornecer, para fabricar gasolina ou combustível? Sim, mas por que isso está acontecendo? Porque o povo não está saindo de casa. Exato. O isolamento social no mundo todo está fazendo com que o consumo de petróleo reduza drasticamente. Não sei se vocês se recordam, mas mais ou menos uns 5, 6 meses atrás, a gente teve, entre aspas, uma guerra fria entre os grandes produtores de petróleo que começaram a disputar entre eles quem produzia mais. Isso fez com que o mercado entrasse em efervescência e fez com que os preços caíssem. Quando os preços caíram, eles continuaram produzindo. Isso é lei da oferta e da procura. Quanto você tem bastante estoque, o que acontece com o seu produto? Ele baixa o preço. Eles foram acumulando estoque e negociando o petróleo a preços cada vez menores. Até o ponto que a produção foi aumentada para que você tivesse mais estoque, só que o consumo diminuiu por conta da pandemia. Isso fez com que o estoque que você tinha não tinha vazão mais, não saiu. Ou seja, você continuou produzindo e não tinha para onde soltar o petróleo. Isso fez com que o seu estoque chegasse ao limite. E você tem que continuar produzindo, porque você não consegue fechar o negócio do petróleo. O petróleo continua saindo. Você abriu buraco para sair o petróleo. E você precisa dar vazão nesse petróleo. O que você tem que fazer, então? Olha, pessoal, estou pagando para quem quer pegar esse petróleo aqui. E aí começa, eu pago 10. Não, eu pago 15 se você levar o meu. Eu pago 20. Então, começa o inverso. Em vez de você pagar para ter o petróleo, você começa, dono do petróleo, a pagar para alguém levar o petróleo embora. É meio muito louco isso, né? Você pagar para alguém levar algo que é seu. Como é que faz para nós pegar um pouco, professor? Por que está acontecendo isso e o preço do combustível não está descendo, então? Ele está descendo o preço do combustível, sim. Não na velocidade que era para estar fazendo, para estar nesse ponto aí. Para o cara estar pagando para alguém comprar, era para estar descendo drasticamente. Então, mas a gente vai ter um resultado desse ainda daqui mais ou menos uns 10 dias. O que acontece com o Brasil? A Petrobras, que é a detentora do petróleo nacional. Então, ela controla o preço. Antigamente, na época do governo Lula, isso veio até o final do governo Lula, começo do governo Dilma, a Petrobras, ela tinha controle de mercado.
Então, ela controlava o mercado interno com o preço, independente do preço que estivesse no exterior. Então, se o barril estava lá sendo negociado a $30, ela mantinha o preço como se tivesse sido negociado a $80. Isso fazia com que a Petrobras ganhava dinheiro. Só que também, se o mercado tivesse com o petróleo valendo a $130 o barril, ela mantinha o preço como se estivesse comprando por $80. Tinha os dois pesos e as duas faces da moeda. A partir da época da Dilma, a Dilma, por conta até da pressão popular e tudo mais, ela cortou essa forma de negociação dos barris. A Petrobras segue o mercado exterior. Isso fez com que o petróleo disparasse, que foi o que aconteceu até pouco tempo atrás, que a nossa gasolina estava custando R$4,39, R$4,40, chegou até R$4,50, em alguns lugares até R$5 o litro. Por que isso estava acontecendo? Porque a gente tinha uma guerra internacional do petróleo que fez com que o preço, explodisse, disparasse. Isso fez com que a Petrobras seguisse o mercado. Isso fez subir o preço. Agora que o mercado está para baixo e eles estão pagando para ter o petróleo, pagando para distribuir o petróleo, a Petrobras fez, não posso fazer isso. Ela agora controla o preço. Ela reduziu drasticamente, inclusive se você vê hoje na bomba, acredito que a gasolina deve estar em torno de R$3,50, R$3,60, mais ou menos o preço da gasolina, porque ela está controlando o mercado agora. O etanol, por sua vez, está seguindo a mesma coisa. Por quê? Porque o etanol ele é produto interno, ele é produto nacional. O etanol está baixando única e exclusivamente por conta da oferta. Tem muita oferta, as usinas estão entrando em safra agora, estão produzindo muito combustível e o combustível que tem ainda está estocado. Então, ele precisa desfazer para que a nova safra entre e assume o lugar desse combustível que está lá parado. Só que o que está acontecendo? A gente está em isolamento, as pessoas estão saindo cada vez menos. Isso faz com que o preço do combustível também caia. Aqui em Araras eu vi postos vendendo essa semana o etanol a R$2,09. Isso porque há 3, 4 meses atrás estava se pagando em torno de R$2,90, R$2,95 o preço do etanol. Essa é a guerra do petróleo. Sociedade anônima, que foi o trabalho que vocês fizeram. Eu vi muita gente fazendo também de alguns bancos, pessoal que fez do Banco Itaú, pessoal que fez do Banco Bradesco. Também mostra uma variação de preços de ações entre o menor entre 13 e o maior entre 35. Essa é a média das ações brasileiras, em torno de 25 a 30 reais. Então, a sociedade anônima é uma pessoa jurídica composta por 2 ou mais acionistas, ou seja, cada um tem um pedacinho da empresa por meio de ações. Essas ações são divididas de igual valor. Ela pode ser nominal, negociada de forma livre, e a responsabilidade dos acionistas se limite ao valor da ação subscrita ou adquirida. Compreende-se as sociedades abertas, aquelas cujos valores imobiliários são negociados na Bolsa de Valores, que foi o trabalho que vocês fizeram de pesquisar alguma empresa de sociedade anônima aberta, e vocês encontraram lá na Bolsa de Valores a variação de preços delas. Inclusive, a instituição que vocês estudam também é uma sociedade anônima. Então, você pode ser aluno da Anhanguera e também ser dona de um pedacinho da Anhanguera se você comprar uma ação da Croton. Professor. Oi. Uma pergunta, que estava no trabalho, acho que nas últimas perguntas, era quem pode ser empreendedora, eu não lembro certinho a pergunta da empresa. Eu fiquei em dúvida na hora de fazer o trabalho, eu não sabia se tinha, se na sociedade anônima tem as pessoas específicas ou se todo mundo pode fazer, todo mundo pode ser um empreendedor não é empreendedor que fala, né? CEO, não é? Acionista. CEO, Isso, não é? acionista.
Acionista. Todo mundo pode ser acionista da empresa. O que acontece? Todo mundo pode ser acionista de qualquer empresa? Em tese, sim. Só que a gente tem algumas exceções. Se você tem informação privilegiada da empresa, você não pode ser acionista dela. Então, vamos supor o seguinte, que você trabalhasse dentro da contabilidade da Croton, lá em cima, lá em Valinhos, lá na Central Croton, e sabe exatamente o valor de mercado, você participa das decisões de compra e venda de outras empresas. Então, essas pessoas, elas não podem ser acionistas da empresa. Por quê? Porque elas têm informação privilegiada. Por ter informação privilegiada, elas não podem ser acionistas. Vou dar um exemplo de informação privilegiada. Lembra da JBS, aquela da carne, do Joesley e do... Esqueci o nome do outro lá. Batista? Que gravaram o Michel Temer, lembra? Sim. Sim. O que eles fizeram? E eles foram, inclusive, condenados judicialmente por conta disso também. O que eles fizeram? Eles, tendo a informação privilegiada e sabendo que a gravação deles, que foi divulgada sobre o Michel Temer, iria fazer o dólar disparar, o que eles fizeram? Na véspera, eles compraram muito dólar e seguraram o dólar. Quando explodiu a notícia do vazamento da informação do Temer, que ele tinha sido vazada aquela informação e fez que o dólar subisse, no dia seguinte eles venderam todos os dólares que eles tinham comprado. Então eles ganharam muito dinheiro, eles triplicaram o valor de que eles tinham comprado do que eles tinham vendido. Isso é informação privilegiada, isso a lei proíbe. Isso proíbe para eles, como proíbe para as outras pessoas também, que são acionistas e têm informação privilegiada para atuarem na bolsa. Mas, em regra, qualquer pessoa pode ser acionista de uma empresa. Desde que você tenha dinheiro para comprar a ação, né? Seguindo, então, aqui a gente vai ter a diferença de um para o outro, MEI, ME, MP e empresa normal, um quadradinho só explicativo para que vocês possam estudar com mais facilidade e conseguir lá entender todas as situações que eu vou pedir na prova. Aí tem gente que já fala para mim, professor, você está falando desde o começo o que vai cair, o que não vai cair, só que você falou que só tem 5 questões, você já falou mais de 10 questões aqui. É verdade mesmo, viu? É justamente porque vocês precisam estudar os pontos que eu estou falando para a vida. É, professor, hein? E o MEI é o pequeno empreendedor, que geralmente está irregular, conforme a legislação brasileira, e busca sua formalização por meio da constituição de uma pessoa jurídica, que se materializa como microempreendedor individual. Esse deve possuir faturamento inferior ou igual a R$60 mil por ano. Por ter um empregado, pode ter até um empregado recebendo um salário mínimo ou o piso da categoria. Então, o MEI é uma forma que o governo criou para que os irregulares se regularizem. Tranquilo aqui, pessoal? Posso seguir? Sim. 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 Não. Não. Quer trocar um barril de petróleo por um carro? Não. Depende do carro. Depende do petróleo. Vamos lá, aula 5. Revisando para vocês, títulos de crédito.
Então, vocês percebem que, como eu sou legal pra caramba com vocês, nós estávamos na aula 3 e pulamos para a aula 5. Ou seja, a aula 4 não vai cair. Uma salva de palmas para o professor de vocês, que teve essa consideração com vocês. Vamos lá. Aula... uma benção. Oi? O senhor é uma benção. Uma benção. Palmas para o professor. Vamos lá. Aula 5. Títulos de crédito. Títulos de crédito. O que eu preciso saber de títulos de crédito, professor? Tudo! Tudo? Não, só alguns pontos. Títulos de crédito, a gente precisa saber identificar o que é os títulos de crédito, como eles são compreendidos. Preciso saber o que é um aval no título de crédito. E preciso saber o que é um endosso. O endosso é essa transmissão do título por meio de assinatura no verso. Então, se tiver assinatura no verso, esse título de crédito está endossado, ou seja, ele só vai poder ir para aquela pessoa que está com o nome no endosso. Preciso saber aqui a apresentação do título, como se faz, ausência do aceite ou do não pagamento, ação cambial e a letra de câmbio. Saber os principais conceitos desses itens aqui sobre a aula de títulos de crédito. Fácil pra caramba, tranquilo e manso como um ganso. Nossa. E por fim, o cheque. Que eu preciso saber aqui, que é uma ordem de pagamento à vista. Não existe cheque pré-datado. Isso é uma invenção tupiniquim. Um cheque pré-datado não deveria nem ser chamado de pré-datado, e sim de pós-datado. Afinal, você coloca uma data para que a outra pessoa desconte. Só que essa pessoa pode descontar quando ela quiser. Esse acordo entre você e ela é mero acordo entre vocês, extrajudicial. Em tese, um cheque é um título de pagamento à vista. Desde que haja, lógico, provisão de fundos no seu banco para compensar esse cheque. Então, eu vou ter aí as denominações no cheque, como eles funcionam, onde está cada item, que é importante vocês saberem aí, que está discriminado, inclusive aqui, de A, B, C, D, E e F. Muito fácil. Tranquilo aqui, aula 5, títulos de crédito? Sim. Beleza. Aula 6 é a última aula que vai cair na prova, mostrando como o professor tem compaixão pelos alunos. Acho que os alunos não precisam estudar tanto. Direito bancário. Preciso saber como funciona o sistema financeiro nacional, como ele é dividido, com órgãos normativos, entidades supervisoras e os operadores. Preciso saber o que é uma instituição financeira. Instituição financeira é aquela que faz o papel intermediário entre o cliente e algum tipo de serviço no mercado financeiro, como a realização de algum investimento, empréstimo, financiamento, entre outros e outros serviços que a instituição financeira oferece a todos nós, a seus clientes. E alguns exemplos de instituição financeira: corretora de valores, banco de investimentos, bancos múltiplos, e outros exemplos de instituições financeiras que, inclusive, estão aqui nessa aula. Alguns exemplos.
Todas elas são associadas ao FGC, que é o Fundo Garantidor, que vai garantir o pagamento em caso de quebra de alguma instituição financeira. Então, vai estar lá a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos, os bancos comerciais, os bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, as sociedades de crédito, financiamento, investimento, as sociedades de crédito imobiliário, as companhias hipotecárias, as associações de poupança e empréstimo em funcionamento no Brasil, que recebam depósito à vista, realizem aceite de letras de câmbio, captem recursos por meio de operações compromissadas. Todas essas são garantidas pelo FGC, Fundo Garantidor. Elas são supervisionadas pelo Banco Central. Então, bancos de investimentos, diferente de bancos comerciais, eles captam recursos para depósitos a prazo. Eu vou ter os bancos comerciais, que os mais conhecidos hoje no país, são esses que a gente encontra geralmente na praça da cidade. Aqueles que estão em volta da praça aí são os bancos comerciais. Eles fazem um leque de serviços, tem vários serviços que são feitos por eles. Temos também os bancos de desenvolvimento, o mais famoso aí eu acho que é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco de desenvolvimento, e a função dele é gerar recursos para o desenvolvimento do país e do estrangeiro. Bancos múltiplos, que são esses também aí que a gente vê em volta das praças da cidade, porque eles também são bancos, como os bancos comerciais, eles são bancos múltiplos porque eles fazem muitas coisas que outros bancos também fazem. Além do tradicional dos bancos comerciais, eles também fazem situação de captação de investimentos e outras coisas mais. Esses são os bancos múltiplos. O que acontece na prática é que, geralmente, os bancos múltiplos, eles direcionam determinadas agências que fazem determinados serviços para a população, e se você quer serviços mais exclusivos, com investimento e tudo mais, existem, dentro da própria instituição, outros estabelecimentos que vão fazer essas situações aí de investimento, entre outras coisas que os bancos múltiplos fazem. Mas tudo isso tá aqui nos slides, é só seguir que tá fácil e manso como um ganso. Também temos como instituições financeiras as próprias financeiras, que se tornaram muito populares no Brasil. Hoje, boa parte das cidades estão recheadas dessas financeiras no centro da cidade, às vezes algumas com pequenas portas aí, e são vinculadas a bancos maiores que fazem esses financiamentos a juros ainda muito caros no Brasil, mas possibilidades de você emprestar dinheiro das mais diversas formas. Corretoras de valores também são empresas de instituições financeiras. Distribuidoras de títulos e valores mobiliários também são instituições financeiras. Elas trabalham muito mais com investimentos no campo imobiliário. A Caixa Econômica Federal, que não é um banco, ela tem classificação própria, Caixa Econômica Federal, porque Caixa Econômica Federal não é um banco, ela é Caixa Econômica Federal. Ela tem classificação própria. Ela é uma instituição financeira presente na memória de todo brasileiro, pois existe há muitos anos. E a função dela é justamente gerar o bem-estar social da população brasileira. Inclusive, a gente está vendo aí como ela está interessada em gerar o bem-estar social ao aglomerar pessoas na frente da sua porta para conseguir R$600 que o governo liberou e ela não quer liberar por conta do CPF. Nossa, Caixa é impossível, impossível. E a Caixa tem outros braços, por exemplo, as loterias, as casas lotéricas, que também fazem boa parte dos serviços bancários também. Nada mais é do que braços da Caixa Econômica Federal.
E, de fato, como a colega disse aí, tá bem difícil a Caixa Econômica Federal. Esses dias aqui tá sempre muito lotado, muito difícil entrar, conseguir fazer operação, os aplicativos não funcionam direito, justamente por causa da demanda muito alta. É o que eu ia falar. O aplicativo nem entra. Exatamente, os aplicativos não entram, justamente por causa da forma de como a Caixa Econômica Federal lida com isso. Só um minutinho, deixa eu só acertar meu microfone aqui, peraí. Muito bem. Estava saindo o fio aqui, já encaixei de novo. Isso é a Caixa Econômica Federal. Cooperativas de crédito também são instituições financeiras. Elas têm natureza um pouquinho diferente dos bancos, onde cada cooperado participa também dos lucros existentes da cooperativa. Eles não são bancos, porque elas são cooperativas de crédito, onde cada cooperado, ou seja, cada pessoa que faz parte, coloca uma parte do seu patrimônio lá para formar a cooperativa de todos. E quando dá o lucro, divide-se também por todos. Ou deveria dividir. Instituições de microcrédito também são instituições financeiras, muito existentes em grandes aglomerações de pessoas, de bairros muito pobres, favelas, conjuntos habitacionais. São pequenas empresas que formam instituições de microcrédito para empréstimo para pequenos negócios. E vai até aqui a matéria que vai cair na prova. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Sim. Sim? Sim, professor. Muito bem. Perceba que hoje eu estou aqui com uma camisa azul Campinas. E o que a gente vai ter na prova são 5 questões sobre esses 57 slides que a gente teve aí. Muito fácil. Fácil de saber. Só estudar que vai muito bem na prova, com bastante tranquilidade. Vamos lá, então. Alguma dúvida? Alguma colaboração com a matéria? Algum comentário? Professor, eu tenho uma duvidazinha. Sim? Desde quando Campinas é azul? Não, não é que é azul, Campinas é azul. É a cor de Campinas. É a cor que Campinas usa como azul. Esse aqui, ó. Azul Campinas. Que é esse rosa aqui, ó. Eita, professor, isso que eu ia falar, porque eu tô vendo rosa mesmo. Então, é chamado de azul Campinas. Professora, eu entendi, hein? Que maldade. É uma piadinha, gente. Chamado de azul Campinas. Nossa, professor, eu tô por fora dessa piada aí, gente. Hoje em dia isso é considerado preconceito, professor. Não, só falei que é azul Campinas. Não falei nada. Quem tá com preconceito é você. Ah, tá. Só falei que eu tô com uma camisa azul Campinas. Só. Professor, tem um ditado que fala que o preconceito está nos ouvidos de quem ouve, não na boca de quem fala. Exatamente, eu não falei nada. Eu só falei que eu estou com uma camisa azul Campinas. E essa discussão de cor vai muito de quem tá olhando.
Ah, tá. Muito bem, então. Alguma pergunta? Algum comentário? Não? Tranquilo? Para quem está por fora, hoje a gente tem live da Joelma, já começou. Live da Bruna Viola, também já começou. Live de Luiz Henrique e Léo, não conheço. Anthony Gabriel também tem live hoje. Do Belo, para quem gosta do Belo, também tem live do Belo hoje. Nossa senhora, hoje eu durmo cedo. Só tem live legal hoje. E ontem, para quem assistiu, teve a live do Sandy Júnior. Do Sandy Júnior. Teve Nando Reis também. Do Nando Reis também assisti o Nando Reis. Professor, fala de mim, hein? Mas tá sabendo mais que eu. Ah, mas primeira live, prioridade de todas é essa daqui que vocês estão vendo. E se eu não me engano, teve Raça Negra também, né? Ontem, 6 horas. Teve Raça Negra também. Claro, né, professor? Isso é prioridade. Teve Raça Negra. E para vocês não se sentirem deslocados por conta das lives... Lá vai ele. Muda a cerveja hoje, professor. Hoje é Heineken, professor. Ninguém fez live da Heineken ainda. Nós vamos ter uma live da Heineken. Exatamente. Arrasou. Heineken. Vamos lá. Nossa live patrocinada pela Heineken. Muito bem. Estão vendo? Não. O patrocínio tá pouco. Aê. Muito bem. Nossa live hoje foi patrocinada pela Heineken. E quem quiser fazer doações, depois eu passo minha conta bancária. Vocês podem fazer doações também. Beleza, pessoal? Agradeço a presença de todos. Só passando aqui novamente os presentes. Diego Armando, Matheus Godoy, Aguinaldo Ribeiro, Amanda Chagas, Ana Carolina Brito, Andressa Glitz, Arlan Maneta, Beatriz Gomes, Bruna Magri, Bruno Segatti, Karine Ferrari, Cibele, Eliane Dias, Fabiana, Gabriele Belucci, Herbert Souza, Ingrid Sodré, Jéssica Carneiro, José Adilson, Júlia Custódio, Lauro Michelino, Leonardo Rodrigues, Letícia Ortega, Lídia Alves, Lilian Silva, Malane Ferreira, Márcia Angélica Gonçalves, Maria Eduarda, Matheus Vasconi, Micaele, Natália Savassi, Nayara Miguel, Patrick Barbosa, Juan Sanches, Stephanie Cantarucci, Tawane Rodrigues e Vitória Silva. Só lembrando aqui, deixa eu até tirar isso aqui da Heineken, porque eu fui com minha aula de segunda-feira no YouTube, eu tive uma aula que foi bloqueada por conta de direitos autorais, acredito eu que seja por conta da Brahma. Ô, louco, professor, foi recusado. Nossa, não acredito. Que nem o Gustavo Lima, eu fui bloqueado no YouTube. Olha, isso que dá em fazer patrocínio da cerveja alheia. Tá vendo? Porque não tinha imagem, não tinha nada na live inteira, que a gente fez na aula inteira. E para a gente disponibilizar no Ava para vocês, a gente tem que passar pelo YouTube, o YouTube joga o link no Ava e o YouTube simplesmente bloqueou minha live. Por ferimento aos direitos autorais. Logo eu. Ai, tô rindo. Muito bem, pessoal. Agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Vou estar à disposição de vocês, tanto aqui pelo WhatsApp, como pelo e-mail institucional, caso tiver alguma dúvida aí de estudo. Semana que vem, a gente entra ao vivo com vocês. Eu fico em torno de 20 a 30 minutos só com vocês, explicando a prova e ver se todo mundo está conseguindo ver, acessar. Depois eu já saio da live e vocês continuam para fazer a prova durante 24 horas. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até semana que vem, dia da prova. Um abraço. Até mais, Tchau, professor. professor. Boa noite. Obrigada.
Professor, Tchau, não. professor.